Na localidade de Alexânia, a apenas 90 quilômetros de Brasília, inúmeras pessoas, inclusive autoridades, afirmam que já presenciaram estranhos fenômenos luminosos. Esses acontecimentos, segundo os relatos, culminaram há pouco tempo com uma comunicação telepática entre sensitivos terrestres e os tripulantes de uma nave espacial, um disco voador. Os fenômenos lembram uma sessão de materialização, mas realizada, neste caso, em campo aberto. Qual o seu verdadeiro significado? Então, o que aconteceu? Subitamente essa luz aparece a 60 ou 70 metros de distância. Então nós perguntamos, balbuciando, pergunta se nós poderíamos ir até aquele objeto. E a resposta foi positiva em relação a um dos sinais que tínhamos combinado. E nós nos aproximamos. E lá ficamos num pequeno diálogo que foi até talvez uns 15 ou 20 minutos, talvez mais, em que nós nos propusemos, lá perto daquela luz, ao contato. Pedíamos que fosse possível, pudesse estabelecer contato com a inteligência, o poder que se encontrasse atrás daquele objeto que assim subitamente teria aparecido naquele deserto, naquela fazenda, naquelas alturas e naquela posição da colina. Então queríamos tomar um contato com um ser que estivesse ali, ou que estivesse ali, próximo, ou que estivesse controlando aquilo remotamente. Mas dissemos que não queríamos tomar contatos em forma de hipnotizados, etc. Não queríamos tomar um contato normal. Então convencionamos a resposta, era possível, e nos foi respondido que era possível. E que nós então ficávamos esperando. Logo depois sucedeu um fato interessante. Nós somos como que submetidos a um teste. Isso é muito curioso, de emocionalidade. Sentimos um ruído estranho, como uma ventilação que atingisse toda a gravitação em torno de nós e passasse por nós, a gravitação bem intensa. Então nós nos demos conta que talvez fosse um teste de emoção, para ver se nós estaríamos em condições de que aquele fenômeno pudesse continuar o seu curso. Aí, logo depois, nos sentindo perfeitamente calmos, nós dissemos, se isso foi um teste, nós estamos certos e passamos esse teste. Então, foi um teste, confirme, ou não, confirmou que de fato era um teste. Que tínhamos passado no teste, confirmou também, então esperamos. Como confirmava? Pelos sinais marcados, dizia, responda com tantos sinais. Se eu passei 3 sinais, dávamos 3 sinais, 3 flashes. E aí ficamos esperando um pouco. Disso, subitamente, a 4 metros de distância, começou uma névoa forte e densa que foi se desenvolvendo bem junto de nós. Então, nós pensamos nesse momento nas névoas ectoplásmicas dos nossos ambientes fechados, onde várias vezes nós vimos sair seres em ambientes fechados, nos chamados fenômenos de materialização, saindo dessas névoas, ou dessas neblinas iniciais, que depois se adensavam em forma de uma névoa bastante densa, bastante espessa, e daí saía a coisa, ou saía o objeto. Isso em ambiente fechado. Formou-se aquela névoa ali subitamente, a uns 3 ou 4 metros distantes, e nós suspeitamos que dali podia sair também, fazendo analogia do fenômeno. E ficamos então a esperar. A esperar e a pedir mesmo, etc. E sempre a receber a resposta, que aguardasse mais um pouco, até que afinal recebemos como que um flash telepático, o primeiro flash telepático que porventura tenhamos recebido, em que dizia assim, você está realmente bem, mas tenha paciência, aguarde outra oportunidade. Que há uma aparição súbita de uma bola luminosa, num ambiente sem fundo de energia qualquer, e com uma bola luminosa que dava sinais e se relacionava conosco mediante sinais convencionados, evidentemente que isso implica uma existência qualquer, alguma coisa que não esteja nessa dimensão. Daí nós afirmamos que um fenômeno como este, e de fato confirma, por exemplo, sugere fundamenta, de certa forma, a hipótese da 4ª dimensão. Tivemos depois uma experiência fantástica lá, também nessa fazenda, quando telepaticamente, de repente, nos foi dito, voltem, eram 26 quilômetros de estrada de terra, que nós vamos dar uma demonstração na estrada. Nós dissemos mentalmente que não acreditávamos naquela demonstração, porque já estávamos cansados de andar naquela estrada e sem qualquer sinal de coisa alguma. Foi bem, mas tínhamos que voltar e voltamos. Aí se deu um verdadeiro escândalo que está no nosso livro, tratado no nosso livro. Apareceu um objeto à nossa frente, correndo à nossa frente, um objeto estranho, flashando sobre nós uma luz esquisita, e que afinal, próximo da cidade de Alexânia, na última reta,
onde ele tinha que se definir, ou se encontrava conosco, ou desaparecia, ou entrar na cidade, ele diminuiu a velocidade. Vimos que era um objeto estranho, nível do tamanho, mais ou menos, lembrando assim, um volume assim, de um DKV, um carro médio, etc. E quando nós nos demos conta que era uma coisa que na nossa frente sem roda. Vimos nitidamente que não tinha roda, nos escandalizou e nos confirmou que era a demonstração prometida. Aos 25 metros na nossa frente, se enrolou numa névoa, desapareceu com luz e névoa e tudo, nós já imersos na própria névoa. Bom, quanto ao objetivo do contato desses seres conosco, isso é bastante difícil, porque esses são de várias origens, com várias tendências, vários níveis, vamos dizer, de formação, não só técnica, como espiritual, vamos dizer assim, a nosso linguajar. Então, evidentemente, eles podem ter objetivos diferentes. Uns podem ter objetivos só de uma simples curiosidade de saber como é o nosso mundo. Outros de tomar um contato para se informarem levemente, né, das nossas vidas sociais, etc. E outros, possivelmente, poderão ter um interesse maior de nos ajudar. Parece que existe muita gente extraterráquea que se interessa em ajudar o ser humano. Então, mas leva assim a uma posição filosófica e espiritual que pode se tornar até perigosa para quem quer pôr esse problema em nível científico. Por consequência, o mais sensato é a pessoa ficar, digamos, na expectativa e verificar realmente com um tempo, com mais substância, com mais precisão o que de fato eles desejam. O que eles dizem, porém, é que estão atentos. Há muitos seres que afirmam que estão atentos às situações humanas e particularmente depois que o homem descobriu a bomba atômica, em que ele está arriscado a acabar com a sua própria civilização, transformando a criatura humana em verdadeiros monstros tocados pela radioatividade. Então eles dizem que tem uma grande preocupação com isso. Isso, naturalmente, tem uma implicação de caráter filosófico transcendental. Admitir-se que nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante, do ponto de vista da valorização da nossa própria humanidade. Isso talvez não seja muito caro a certas ortodoxias que querem preparar os homens, cada um, para salvar a si mesmo. Quando nós estamos vendo, e eles estão nos ensinando isso, os interpretatários de maior nível, que o nosso problema não é bem isso. A humanidade tem que se elevar, ela como um todo, valorizando o homem, a criatura humana como um todo, para não se salvar para um céuzinho aqui, outro acolá, mas sim realizar-se num estágio maior de condicionamentos superiores para a própria vida e para a felicidade amanhã da própria humanidade. Essa é uma hipótese, é uma ilação de caráter filosófico, mas que nos põe muito bem nas esperanças de que realmente nós não estejamos sós no mundo. Temos um destino cósmico que mesmo nós mesmos ainda não estamos bem conscientes.